A história começa com uma garota, usando o celular e falando que dia 6 de maio de 2024. Ela está no alto de um prédio, e fala que o teste de número 32. O ponto inicial é o telhado do prédio 20. E que ela não tem últimas palavras. Ela dá um passo para frente e fala que é porque ela vai conseguir. Ela fala que aí vai ela, e começa a cair do alto do prédio. Aos poucos a velocidade dela começa a aumentar. E o corpo dela começa a brilhar de alguma forma. E ela some em meio à queda. E acaba aparecendo em uma praia, bem longe do lugar que ela estava. Ela emerge da água, e fala que isso é ótimo. Então, ela nada para a beira da praia. E pega o celular. Ela fala que 50 quilômetros sem parar é um novo recorde. E que o teste foi bem sucedido, e sorrir. E diz que isso confirma que ela é uma teleportadora. Assim, ela se teleporta de novo. E aparece em um banheiro. E liga o chuveiro. A mulher ouve a água cair e pergunta quem é. Ela pergunta quando a Kang-mina chegou, e se ela está tentando dar um susto nela. A Kang-mina fala que foi mal. E a mãe dela pergunta para onde ela foi. A Kang-mina diz que estava se sentindo presa, então ela foi ver o mar um pouco. A mãe dela pergunta se ela já jantou, e fala para ela ir comer. A mãe dela fala que esse fim de semana completa mais um ano desde que o pai dela os deixou, e pergunta se a mina se lembra. E fala que quando ela encontrar os colegas do seu pai é para ela os cumprimentar direito. A mina fala que tá bom. E fala para a mãe dela não chorar de novo. E a mãe dela pergunta do que ela tá falando. A mina fica parada olhando para sua mãe. E chama pelo pai. Ela se lembra de uma conversa que teve no dia que seu pai morreu. A cunhada da mãe dela pede para a mãe da mina se acalmar. Mas a mãe da mina fala que é para soltar ela, que ela precisa ver a cara do canalha, o filho da puta que esfaqueou o pai da mina. Ela fala que vai matar aquele maldito. E o cunhado dela pede para ela se controlar. E fala que a mina tá ali. A mina ainda está de olhos fechados. Então ela abre os olhos e a paisagem se reflete na lente de seu óculos. Ela já está em outro lugar, e ela fala que está na hora de começar o teste de hoje. Assim, ela começa a se teleportar de um prédio para o outro. Ela explica que a recarga após soltar é de 1 a 2 segundos. E que ela pode fazer no máximo 24 saltos seguidos, depois disso a estamina dela começa a acabar. Ele se senta para pegar um lanche. E fala que tem 2 testes importantes. Um deles é sobrepor. Assim ela fica metade de cada lado da parede. No momento que ela pensou isso não vai dar certo e que ela não deveria ter testado. Ela voltou para onde estava. Que além disso, ela sentiu uma dor como se o corpo dela tivesse levado uma surra. E que ela deveria tomar cuidado. Já o segundo teste é quanto ela consegue mover de uma vez. E ela vai até o banco para fazer esse teste. Já dentro do cofre, e com o dinheiro na sua frente, ela fala que 5 bilhões era o máximo. Ela fala que devolveu o dinheiro na hora. Que a ganância desenfreada não termina bem. Seria muito prático usar para ir à escola. E ela acha que nunca mais vai se preocupar com transporte. Mas logo ela fala que não. Usar essa habilidade só para isso é muito perigoso. Mesmo com superpoderes, ela não consegue usar à vontade. Enquanto eles atravessavam a faixa de pedestre, um carro passa em alta velocidade, mesmo que estivesse vermelho para ele. E a mina fala que, claro, tem certas pessoas que nem sabem o que é caminhar até a escola. Ela pergunta se o verdadeiro superpoder não seria nascer rico. Então, o superpoder dela nem chega a existir. Ela fala que é arriscado usar isso para ir de um lugar para o outro, caso ela seja notada, e se ela roubar um banco, ela vai ser pega logo. Ela se pergunta e as organizações criminosas, e se ela deve focar nelas. Diz que no fim das contas, o mais fácil é roubar. Ou viajar de graça. Então, ela se levanta de sua mesa. E vai até um lugar isolado. Ela entra em um galpão. E fala que se for ali. Ela fecha os olhos, e se concentra. Então, ela abre os olhos. E já está no alto da cidade, e em queda livre.
Mas, ela fala que ainda assim, graças a essa habilidade, ela aprendeu algo. Mais do que antes. Que o mundo é muito mais bonito do que ela imaginava. Assim, ela se teleporta para o galpão novamente. Ela fala que essa habilidade é incrível. E se pergunta o que ela pode fazer com ela. Então, ela ouve alguém falando que é para o Chang'e e dá um sorriso. Amina olha entre as portas do galpão para ver o que está acontecendo. E a pessoa fala que a maquiagem ficou perfeita no Chang'e. Riscando o rosto dele com batom, ela fala que tudo fica bom nele porque a pele dele é tão clara. A garota chama ele de vagabunda e manda ele não chorar. Espiando entre as portas, Amina fala que mais nesse mundo tão lindo. A garota de cabelo vermelho fala que ela não é resistente à água. E que é da filial de cosméticos, e que mal lançou. Amina fala que existe esse tipo de lixo. A garota de cabelo vermelho fala que eles ainda nem anunciaram essa maquiagem ainda, e que ele é o primeiro a testar. Ela fala que isso é privilégio de amigas. Ela pergunta como ficou. E fala que isso deve ser o suficiente para não ficar para trás no clube da Chang'e. A garota atrás dela fala que ela é uma verdadeira artista. O cara jogando no celular fala que ele já falou que é para parar com essas merdas que não enchem o bolso. E fala que dropou uma moeda. A garota loira pergunta qual é. E fala para o Jian que isso são lembranças preciosíssimas. E que isso dura para sempre. O outro cara chama pela Yura e fala que é para ela mandar essas fotos para ele também depois. E que ele queria tanto que a Rua fizesse a maquiagem dele também. A Rua fala que ainda não, e que está faltando a hidratação. E ela começa a jogar água na cara do Chang'e. Ela fala que agora adicionando aquele brilho Devi. E o Chang'e pede para ela parar com isso. Mas a Rua pergunta por quê, e fala que ele está ficando linda. A Rua chama pelas meninas, e pergunta o que elas acham de levar o Chang'e para o clube, para a estreia dele hoje. A Yura fala que então é por isso que a Rua fez a maquiagem dele. A Rua fala que elas são amigas, e fala que hoje mesmo ela vai arrumar uma namorada para ele. Vendo isso, a Mina fala que a Rua e a gangue dela são um lixo. Ela diz que deveria usar a habilidade e simplesmente ir embora. Que se meter com essa maluca vai ser um problema. Mas então, a Mina ouve a Rua chamando pelo nome dela. A Rua pergunta por que a Mina está se escondendo. E se a Mina tá com medo dela. A Rua fala que realmente detesta quando as pessoas evitam ela. E pergunta se a Mina está evitando ela. Em sua cabeça, a Mina fala que se ela usar a habilidade dela agora, será se ela vai ser pega. A Rua pergunta por que ela não sai logo. A Mina continua dentro do galpão pensando. Até que ela decide sair de lá. A Rua pergunta por que ela não responde quando alguém chama por ela. A Rua levanta a mão e fala que é uma decepção. Então, ela dá um tapa na cara da Mina. E chama a Mina de vaca, e que a Mina deveria cumprimentar as pessoas quando as vê. A Rua fala que a Mina não tem educação. E pergunta se a Mina está encarando ela agora. A Mina pensa que ela tem que aguentar. Que ela tem que seguir com o jogo da Rua. A Rua pergunta se a Mina quer mostrar que ela não tem pai. E fala que a presença de alguém sem pai é insana. A Yura pergunta se a Mina realmente não tem pai. E a Rua pergunta se ela não sabia disso. Que o pai da Mina era famoso e até apareceu no jornal. A Rua pega no cabelo da Mina e pergunta se o pai dela não era policial, e fala que ele ficou se achando. Mas a Mina fala que é para a Rua para com isso. A Rua pergunta se a Mina quer dar uma de durona agora. E então, dá mais um tapa na cara da Mina. Pela força, a Mina é jogada para trás. E acaba batendo com a cabeça no chão. Sorrindo, a Rua fala que ninguém deveria tratar ela assim. E começa a chutar e pisar a Mina. O cara loiro fala que eles não deveriam bater em idiotas de óculos. O Jian fala que de novo, ela está fazendo coisa que não dá dinheiro. A Yura filma tudo e fala que a vida escolar realmente é divertida. Já toda esmerilhada, a Mina fala que ela tem que aguentar. Então,
Várias notas de dinheiro começam a cair em cima dela. Era a Rua, que tinha tirado o dinheiro de sua carteira, e começou a jogar em cima da mina. A Rua fala que é para a mina pegar isso e comprar óculos novos. Manda ela usar algo melhor, e chama ela de vagabunda pobre. A Rua fala que o tapa valeu a pena. E fala que é para a mina pedir para apanhar de novo. E fala que se ela apanhar mais ali, quem sabe elas não arrumam uma plástica para ela. A Rua se vira, e fala que é para elas ficarem depois da aula, que ela vai levar elas para um lugar legal. O Gian fala que é para a Rua pegar leve com a mina, e fala que tadinha da criança sem pai. O loiro pergunta por que o pai da mina morreu. A Rua fala que o pai da mina foi esfaqueado até a morte. O cara pergunta se foi tipo, brigando com gangsters. A Rua fala que gangsters é a bunda dela. Ele foi esfaqueado tentando separar uma briga em um bar. A mina fica olhando e ouvindo eles falando mal do seu pai. A Rua pergunta como que alguém leva uma facada de um bêbado e morre. E fala que é muito estúpido. Então, a Rua sente uma coisa estranha. E ela vê que não está mais no mesmo lugar, e agora ela está em cima do oceano. A mina teleportou as duas para lá, e a Rua pergunta o que é isso. Enquanto as duas caem em direção à água, a mina chama pela Rua. E fala que avisou que era para a Rua parar. Assim, a mina solta a Rua. E se teleporta, sozinha de volta. A Rua fica sozinha e chorando enquanto cai. Então ela finalmente cai na água. O Anji olha para trás. E a mina chega de volta. Ele vê que a Rua tinha sumido. E o loiro pergunta o que foi. Ele começa a olhar de um lado para o outro, e pergunta se ela não estava logo ali. E pergunta onde a Rua foi. A mina fica só parada sem falar nada. Volta para a Rua que está no meio do oceano, e se afogando. Ela tenta gritar e pedir para que alguém salve ela. A mina coloca a mão no rosto e começa a sorrir, enquanto a Rua continua se afogando, até que ela começa a afundar para o fundo do oceano. Bom, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir.